Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Luiz Fernando e hoje nós vamos estar falando sobre a segunda aula de contabilidade de custo e industrial. Vimos na nossa primeira aula toda a parte de conceito, nomenclatura, a parte histórica da contabilidade de custo. Vimos também as principais diferenças entre contabilidade fiscal, contabilidade gerencial e contabilidade de custo. Se recorde também que lá na primeira aula vimos que a contabilidade de custo ela pode ser incluída em qualquer ramo de atividade. Porém, as empresas industriais é que mais utiliza deste ramo da contabilidade para poder controlar, mensurar e registrar todos os custos envolvidos à linha de produção. Vimos também que a maior diferença entre custos e despesa é a produção. Por isso que as empresas industriais tendem a ter um departamento de custo específico. Professor, mas as empresas comerciais, prestação de serviço, elas também podem ter um centro de custo? Claro que podem, né? Como nós já vimos na aula anterior e nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. Todas as empresas, na verdade, de modo geral, todas as empresas deveriam ter um controle mais específico sobre os custos, porque ali pode ter uma gama de informação para que ela possa ter um diferencial no mercado, para que o seu produto possa sair com mais qualidade e infinitas informações para a tomada de decisões, ok? Muito bem, então para que nós possamos efetivamente iniciar a nossa aula de hoje, quero te convidar a acompanhar no quadro para que nós possamos ver o objetivo da disciplina de contabilidade de custo e industrial. Então vamos lá. Nesse nosso decorrer das quatro aulas, nós vamos estar identificando e demonstrando e estudando junto ao aluno o conhecimento sobre a classificação, os sistemas de custeio. Aqui eu quero te convidar a uma atenção específica, porque existem vários sistemas de custeio. Mas na nossa aula, na disciplina de contabilidade de custo e industrial, nós vamos estar trabalhando com as três principais, ok? O departamento, o custeio e o sistema de custeio por departamentalização, por absorção e o variável. Os outros métodos vocês vão estar vendo lá em gestão de custo, ok? Então, mediante a tudo que nós vamos ver, aquilo que foi planejado para a nossa aula, nós vamos estar trabalhando com essas três situações. Outra informação pertinente é a apuração do custo de fabricação, ok? Então, no decorrer da nossa disciplina, nós também vamos estar identificando a apuração dos custos de fabricação e a transferência desse custo, ok? Seja para resultado, ou para patrimônio, ou para qualquer outro fato que venha a ser matéria de estudo no decorrer da nossa disciplina. Vamos ver também a formação do preço de venda. A formação do preço de venda também quero chamar a atenção, porque existe uma particularidade. A formação do preço de venda, ela está diretamente relacionada ao setor de custo. Ou seja, a apropriação, a mensuração, o registro do custo, além de dar informações para a tomada de decisão, vai estar direcionando a gestão, a administração para a melhor precificação do seu produto. Ou seja, os custos são a base para a formação do preço de venda, ok? Também vamos ver no decorrer das nossas aulas o processo contábil de empresas industriais, ok? Lembrando que o centro de custo pode estar voltado a outros ramos de atividade, mas na nossa aula nós vamos estar trabalhando especificadamente com empresas industriais. Para as empresas industriais, também nós vamos estar vendo um plano de conta específico e as principais contas que diferem entre uma empresa comercial, uma empresa de serviço e uma empresa industrial, ok? Após toda a mensuração, o registro, a classificação, nós vamos fazer os ajustes de custo. Os ajustes para poder apresentar nas demonstrações contábeis e nos relatórios gerenciais. Após os ajustes de custo, nós vamos estar vendo a apuração de resultado. E por fim,
o encerramento do exercício e a transferência para o patrimônio do resultado. Seja este resultado positivo ou seja este resultado negativo, ok? Muito bem. E para o objetivo da nossa aula de hoje, apresentar a você, aluno, um conhecimento sobre os conceitos de custos aplicados à contabilidade industrial, ok? Os sistemas de custeio e a formação do preço de venda. Então, na aula de hoje, nós vamos estar vendo essas principais situações. Parte conceitual de custo, os sistemas de custeio, lembrando que existem vários sistemas de custeio, mas nós vamos estar apresentando na aula de hoje os 3 principais, ou aqueles que nós entendemos que no planejamento da nossa aula, da nossa disciplina, seria mais relevante para o direcionamento dos nossos estudos, ok? E depois, a formação do preço de venda, a precificação do seu produto, mediante a cálculo do markup e tudo o que envolve a precificação do produto, ok? Muito bem. Caro aluno, se recorda que na primeira aula nós vimos toda a parte conceitual. Então, o que é despesa, o que é custo, o que é desembolso, o que é gasto, o que é perda. Nós vimos o que é custo direto, custo indireto. Então, toda essa base conceitual é de suma importância para que nós possamos estar dando sequência e entendendo a aula de hoje, ok? Então, é importante que vocês revejam a nossa primeira aula, peguem com base os nossos materiais, o livro que foi disponibilizado, para que vocês possam ter condições de estudar e depois realizar nossas avaliações. Lembre-se que as nossas avaliações vai estar contemplando todo o material disponível, o livro, material complementar e as aulas ao vivo que nós temos, ok? Muito bem. Iniciando efetivamente a nossa aula, nós vamos falar sobre método de custo, ok? O que seriam os métodos de custo? O que seriam os métodos de custeio? O que seria o custeio? Então, faz necessário, eu vou, no decorrer da nossa aula, sempre que eu puder, nós vamos estar enfatizando a importância de você entender ou estudar a nossa primeira aula. Porque por mais que seja uma aula conceitual, por mais que seja uma aula mais teórica, mas ela vai ser a base para que nós possamos entender e interpretar tudo aquilo que a contabilidade de custo e a gestão de custo e a classificação do custo faz necessário. Então, é de suma importância, ok? Então, nós vamos iniciar sobre os métodos de custo. Então, quero te convidar para que você possa acompanhar comigo os métodos de custo. Então, vamos lá. Métodos de custeio é a formação como as empresas agregam o preço de venda aos seus custos de fabricação. Então, vamos entender essa primeira parte. Então, existe um método, existe um modo de se calcular, o método de você apresentar, o método de você apurar os custos que irão agregar o preço de venda para que a empresa possa não somente cobrir os seus custos, mas também ter uma margem de lucro. Então, a empresa necessita dos métodos de custeio para formar, compor e alocar corretamente todos os custos para que ela então possa realizar o cálculo do preço de venda, ok? Dando sequência, o principal objetivo é a separação de custos variáveis e custos fixos. Então, aqui também quero fazer uma ressalva. Olha como é importante nós entendermos a classificação e a parte conceitual de custos variáveis e de custos fixos. Porque somente quando eu entender a parte conceitual é que eu vou conseguir separá-los. Ok?
A partir do momento que eu consigo entender, separá-los, nós vamos conseguir definir qual o peso de cada uma desses dois grupos dentro do preço de venda. Então, é importantíssimo entender que os custos variáveis têm um tratamento dentro da contabilidade de custo e os custos fixos têm um outro tratamento dentro da contabilidade de custo. Também é importante entender o conceito de custos variáveis, porque aqui pode ser a primeira intervenção ou a primeiro ato para a redução de custos. E após nós realizar um planejamento e uma gestão nos custos variáveis, nós então teremos os custos fixos, ok? Porque os custos variáveis é mais fácil de diminuir, de trabalhar, do que os custos fixos, ok? Caro aluno, obviamente que com essa evolução tecnológica, com os sistemas de informações cada dia mais modernos, com a globalização de mercados, né, o custo ele é fundamental para que a empresa possa se manter no mercado competitivo. Uma apuração de custo errado ou uma apropriação de custo errado pode fazer com que a empresa tenha o seu preço de venda maior do que seus concorrentes e, com isso, perder venda, perder espaço e até mesmo perder mercado. Então, hoje existe um planejamento estratégico somente para a redução de custo, somente para o controle, mensuração e registro de custo. E ainda podemos ter auditoria sobre o departamento de custo para verificar não se houve erros, mas se há condição de melhorar aqueles custos. Existe um trabalho específico sobre o departamento de custo. Então, tudo isso é importante para que nós possamos iniciar os processos de uma empresa. Ok? Lembrando que a parte conceitual é importante, porque se eu não entender o que são custos variáveis e o que são custos fixos, obviamente que no executar da minha operação, no executar da minha operacionalidade, pode ser que eu venha cometer algum erro. E este erro pode custar para a empresa uma perca de venda, uma perca de mercado, perca para o meu concorrente e outros fatos que possam agravar a situação. Ok? Muito bem, e aí, então nós entendemos que os métodos de custo é aquela alocação da melhor situação dos custos variáveis e dos custos fixos. E quais são os três principais, ou os três que nós vamos estar estudando na aula de hoje sobre o que tange o custeio? Então, acompanhe comigo no quadro. Nós vamos estar estudando os três métodos de custeio. Custeio por departamentalização, custeio variável e as suas particularidades e prerrogativas legais, e também o custeio por absorção, também mensurados e embasados na legislação e nas prerrogativas que a legislação específica traz sobre este método de custeio, ok? E o primeiro que nós vamos estar trabalhando é o método de custeio por departamentalização. Um departamento corresponde a uma unidade produtiva representada por um conjunto de homens, máquinas desenvolvendo uma atividade homogêneas dentro de uma mesma área. Departamentos são divisões, seções ou setores que compõem um estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviço. Ou seja, aluno, departamento são setores que a empresa tem subdivididas no mesmo espaço. Ou seja, o setor administrativo, setor de compras, setor de vendas, setor de qualidade, setor de recebimento, setor de almoxarifado, setor de produção, setor de expedição, setor de logística. Olha só quantos departamentos podem ter numa mesma área de uma determinada indústria. Então, todos esses departamentos, todas as subdivisões homogêneas, em que estarão ali agrupado um conjunto de homens e máquinas realizando uma atividade específica, é considerado um departamento.
E este departamento tem os seus custos centralizados a ele. Ou seja, cada departamento vai apresentar um gasto, vai apresentar um deságio, vai apresentar despesas, vai apresentar custos, e essa apropriação do custo por departamento, ao final, deverá compor um custo final. O custo de produto vendido, o custo da mercadoria vendida ou o custo do serviço prestado. Este custo apurado será dedutível lá na demonstração de resultado, ok? Então, faz necessário que cada departamento tenha o seu plano de ação que possa efetivamente executar as normas e critérios e políticas que a empresa vai proporcionar e exigir de cada departamento, ok? Então veja, aluno, cada departamento, por mais que um esteja interligado ao outro, tem os seus custos variáveis e os seus custos fixos. E ainda nós temos aquele custo ou despesa que é geral, mas que todos usam. Por exemplo, uma energia elétrica. A energia elétrica ela é uma fatura de energia, um valor único, mas que todos os departamentos utilizam. E o departamento de administrativo é completamente diferente do registro da energia utilizada pela produção. A energia utilizada pela departamento de venda é completamente diferente, a classificação e o registro da energia utilizada lá na produção. Então tudo isso faz necessário um rateio, um cálculo para que a gente possamos identificar o que cada setor utilizou de determinado custo específico para a formação de um custo único que será desembolsado o pagamento. Neste exemplo que nós estamos dando, a fatura de energia. Então, cada departamento tem uma quantidade de gasto de energia. O montante dessa energia gerou-se uma fatura. O que faz necessário o sistema de custeio é ratear entre esses departamentos, ou seja, separar, dividir em cálculos exatos cada gasto específico de cada departamento, pela classificação, pelo registro contábil e para a apropriação e precificação do nosso produto. Então, este cálculo de divisão, este cálculo de mensuração de gasto por departamento é realizado pelo custeio por departamentalização, ok? Muito bem, acompanha comigo no quadro para que nós possamos dar sequência e entender melhor as vantagens e desvantagens e as características do custeio por departamentalização. Então vamos lá. Vantagens do método de custeio por departamentalização. Então, nós vamos verificar quais são as vantagens. Então vamos lá. Melhor controle interno associado ao custo. Então veja, aluno, que o custeio por departamentalização, ele vai dar o melhor controle interno, ele vai associar melhor os custos, vai trazer informações melhores para a tomada de decisão. Outra vantagem do método por custeio por departamentalização é a melhor alocação dos custos. Obviamente, porque nós vamos identificar exatamente quanto cada departamento gastou de cada situação ou de cada fração de um determinado custo, ok? Melhorias no rateio, ou seja, o rateio é aquela divisão dos gastos. Então, há uma melhor apresentação deste rateio. Ação direta no resultado, ou seja, após a melhor apresentação do rateio, a melhor alocação dos custos, o melhor controle interno, obviamente que todas essas ações vai estar diretamente voltada ao resultado e trazendo efetivamente uma melhor situação para a empresa, apresentando uma melhor situação, ok? Muito bem. Então, aluno, quando nós falamos de custeio por departamentalização, nada mais é do que subdivisões dentro de uma única empresa em que nós vamos mensurar e registrar cada gasto específico do departamento mediante a um critério de rateio, ok?
para que nós possamos entender este conceito de rateio, nós vamos para um exemplo na prática de cálculo do rateio por custo por departamentalização. Então, acompanhe comigo no quadro. Bom, vamos lá. Então, exemplo de custeio por departamentalização. Aqui, aluno, existe uma ficha de controle de custo, ok? Então, nós temos as descrições dos custos, ok? Então, nós temos materiais, mão de obras, depreciação. Nós temos os produtos, que são os potes rústicos, cerâmicas vitrificada, e ainda nós temos os custos indiretos, ok? E a totalização. Muito bem. Dos potes rústicos, nós temos 900 de materiais, nós temos 800 de cerâmica vitrificada e ainda 600 de custos indiretos. A mão de obra, nós temos 300 para o custo, os potes rústicos, nós temos 200 para a cerâmica e nós temos 400 de custos indiretos, ok? Totalizando, então, R$900. Muito bem. Ainda de depreciação industrial, nós temos somente os custos indiretos, ok? Totalizando, 4.200 de custo. A indústria cerâmica Belo Orçamento Limitada costuma vender mensalmente 300 unidades de potes rústicos e 200 unidades de cerâmica vitrificadas, ok? Ao preço de R$ 7,50 e R$ 9,50 respecificadamente, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui os dados colhidos pelos departamentos, ok? Cada gasto, cada custo e especificadamente registrado em cada setor. Muito bem. Dando sequência, nós vamos organizar os dados da empresa. Então, nós temos a matéria-prima, a mão de obra, os custos indiretos de fabricação e o rateio. Transferindo as informações, os saldos a transferir sobre as situações utilizadas, nós temos 900 de materiais para potes rústicos, 800 para cerâmica, 300 de mão de obra e 200 para cerâmica, custos indiretos de 1.200 e custos indiretos de 800, ok? Neste caso, no rateio, nós temos 60% do custo para potes rústicos e 40% para a cerâmica, ok? Soma-se, então, 2.400 e 1.800 respecificadamente. Unidade. Nós temos 300 unidades para o pote rústico e nós temos 200 unidades para a cerâmica. O custo unitário é de R$ 8,00 para os potes rústicos e R$ 9,00 para os potes de cerâmica, respectivamente, ok? Muito bem, então nós já identificamos o custo unitário de cada um mediante a apropriação dos custos por departamentalização. Muito bem, vamos dar sequência à resolução do nosso exemplo. Desta forma, a empresa apresenta um prejuízo na comercialização dos potes rústicos. Olha que interessante a apropriação do custo e o departamento de custo. Então, nós identificamos que os potes rústicos, ele tem um prejuízo de 50 centavos. Por quê? Porque ele está vendendo a R$ 7,50, sendo que ele tem um custo de R$ 8,00. Ok? Porém, a operação com lucro por meio de comercialização dos potes de cerâmica, pois ele vende R$ 9,50 a cada pote e o seu custo é de R$ 9,00. Então, de modo geral, nós temos até um equilíbrio
perde 50 em um e ganha 50 em outro. Mas nós não podemos ter essa ideia, nós não podemos ter essa política de que um está compensando o outro. Por quê? Porque existe demanda de um produto, existe demanda de outro produto, porque existe mercados para um produto e mercados para outro produto. Não necessariamente a empresa vai estar vendendo o mesmo produto para o mesmo mercado, não, na mesma quantidade, numa maneira linear. Então, o correto é sempre trabalhar com, principalmente que tange o custeio por departamentalização, é você utilizar por critério, por produto e por departamento. Então, neste caso, a empresa deve agir para poder sanar essas divergências apontadas. Se enquanto os potes de cerâmica estão dando lucro, os potes rústicos necessitarão ou de um ajuste no seu preço de venda, ou criar maneiras de reduzir os seus custos para poder, então, igualar e ter a sua margem de contribuição positiva, ok? Muito bem. Caro aluno, era comum algum tempo atrás, principalmente empresas de pequeno porte, pequenos comércios, em que os comerciantes compravam um determinado produto para revender. Bom, ele comprava num determinado valor e aplicava lá 100%, 150%, né? Era comum você ouvir, olha, eu estou ganhando 100% sobre aquele produto, mas sem realizar nenhum cálculo, sem efetivamente verificar os seus custos, sem considerar os seus gastos, os seus desembolsos. E muitas das vezes, 100% sobre o preço de compra não é suficiente para cobrir todos os custos e ainda apresentar um lucro. Pode ser que em determinados momentos isso pode até acontecer, mas de modo geral, não é uma segurança de que ele vai ter lucro. Então, qual é a melhor condição? A melhor condição é criar um controle, um registro e mensuração do custo, encontrar a melhor forma de ratear esses custos e um sistema de custeio para identificar o preço de venda a ser vendido e a obtenção do lucro e também da amortização dos gastos sobre o custo utilizados para a realização daquela venda, para a realização daquele produto, para a realização daquela comercialização, ok? Então nós temos, sobre o exemplo de contas por departamento, apresentamos no nosso exemplo as vantagens e as desvantagens de você apresentar o custo por departamentalização. E nós vimos no nosso exemplo também a maneira de você separar. Percebe-se que ele separou por departamento, por produto e identificou o preço individual de cada produto. Ok? Muito bem. Então, para que nós possamos dar sequência e ainda sobre o custeio por departamentalização, quero te convidar a acompanhar comigo no quadro uma análise mais cuidadosa sobre os custos por departamentalização. Então, foi verificado que os custos indiretos da empresa e os custos são incorridos em 3 departamentos de produção da empresa. Então, primeira análise, foi identificado que existem 3 departamentos. Quais são os departamentos que a empresa está tendo maior custos indireto ou que foi identificado para a produção da empresa? Então, primeiro, olaria. Então, o primeiro departamento é a olaria. O segundo departamento é o forno. E o terceiro departamento é a vitrificação. Observação: o produto pote rústico não passa pelo departamento de vitrificação. Esta informação é uma informação muito importante. Muito importante. Então, nós já vimos que ela tem um prejuízo, mas ela não passa pelo departamento de vitrificação. Ok? Então, temos que essas informações é muito importante para que nós possamos entender o cálculo, a mensuração e o registro dos custos.
Vamos dar sequência. Então, nós temos novamente o quadro de custo, né? O nosso controle de custo. Então, nós temos ali a mão de obra indireta, a depreciação, material diretos, a soma, a unidade processada e os custos unitários, ok? Muito bem. Nós temos os 3 departamentos que nós identificamos: olaria, forno e vitrificação. Muito bem. Mão de obra indireta, nós temos R$100 para a olaria, R$100 para o forno e R$200 para a vitrificação. Depreciação, nós temos os custos de R$500 para a olaria, R$200 para o forno e R$300 para a vitrificação. Material indireto, R$100 para a olaria, R$200 para o departamento do forno e R$300 para a vitrificação. Unidades processadas, 500 na olaria, 500 no forno e 200 na vitrificação. Custos unitários, nós temos R$1,40 para a olaria, R$1 para o forno e R$4 para a vitrificação. Aqui eu quero fazer uma ressalva, alunos. Lembre-se que no nosso primeiro cálculo nós identificamos um prejuízo nos potes rústicos de 50 centavos e um ganho de 50 para os produtos de cerâmica. Muito bem. Agora, nós incluímos no nosso cálculo, no nosso exemplo, a departamentalização e tudo o que envolve dentro da departamentalização. Do departamento de olaria, do departamento de forno, do departamento de vitrificação. Neste momento, nós começamos a aprofundar um pouco mais no cálculo de custo, aprofundar um pouco mais na mensuração e no reconhecimento dos custos, ok? Vocês vão entender no final do nosso exemplo a importância de você ter um método de custeio. Vamos comigo dar sequência? Muito bem, então, os custos unitários por peça processada nos departamentos olaria, forno, vitrificação foram R$1,40, R$1 e R$4, respectivamente, ok? Então, muito bem. Vamos dar sequência. Olha só, transferindo aos custos, ok? O nosso posicionamento final do rateio e do custeio por departamentalização. Ao transferir os custos dos departamentos aos produtos e recalculando a composição de custos unitários de cada produto, será possível obter o seguinte resultado. Então, olha só, nós vamos para um novo cálculo, só que agora nós vamos recalcular utilizando a composição de custos unitários de cada produto por cada departamento. E nós vamos identificar o seguinte resultado. Então vamos lá. Descrição: materiais, mão de obra, ok? Para os potes e para a cerâmica. Potes rústicos e para a cerâmica. Muito bem. Nós vamos ter na soma, ok? 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Muito bem. Olha só sobre a departamentalização, sobre os departamentos de olaria. Nós temos o custo de R$1,40 para os potes e R$1,40 para a cerâmica. O forno, R$1 para os potes, R$1 para o forno. Vitrificação, olha aqui uma situação pertinente. Lembre-se o dado que eu passei para vocês, que os potes não passavam pela vitrificação, ok? Somente a cerâmica. Neste exemplo, nessa sequência de exemplo, os custos indiretos de fabricação são R$2,40 para os potes e R$6,40 para a cerâmica, ok? Trazendo no total R$6,40 de custos, que seria a somatória dos R$4 mais R$2,40, ok? E a somatória dos R$5 aqui,
dos custos indiretos e diretos, mais os custos indiretos de fabricação. Tendo, então, 11,40 para a cerâmica. Então, 6,40 para o pote e nós temos 11,40 para a cerâmica. Então, olha só como efetivamente nós temos uma grande mudança na apresentação ou no cálculo dos custos de cada departamento. Ficando, então, o resultado final da seguinte maneira. Resultados obtidos após os novos cálculos unitários, de 6,40 para os potes rústicos e 11,40 por cerâmica. Pote gera lucro unitário igual a 1,10. Porque nós estamos vendendo a 7,50, sendo que ele tem um custo de 6,40. Lembre-se, aluno, que este mesmo pote, no nosso primeiro cálculo dos custos, ele apresentou um prejuízo de 50 centavos. Mas a partir do momento que nós fizemos um aprofundamento do cálculo de custos, mediante o rateio por departamentalização e ao realizar o recálculo, nós então identificamos que, na verdade, ele dá um lucro de 1,10. Já a cerâmica, que lá atrás dava um lucro de 50 centavos, neste novo cálculo apresenta um prejuízo unitário. Porque se vende a 9,50, sendo que ele tem 11,40 de custo, ok? O custo de departamentalização permitiu melhor alocação dos custos indiretos, amenizando a distorção causada pelos rateios dos custos indiretos. Então, ou seja, o custeio por departamentalização permitiu uma melhor alocação dos custos, permitiu que ele, então, apresentasse a melhor situação. Muito bem. Então, existe distorções no que tange o cálculo de custo. Se a empresa tivesse ficado somente naquele primeiro cálculo, entre os custos diretos e os custos indiretos, ele talvez tomaria uma decisão errônea ou talvez não tão acertada mediante a uma apuração mais detalhada voltada ao custeio por departamentalização. Então, neste momento, após o recálculo aos custos por departamentalização, a empresa, então, tem a melhor condição de tomada de decisão, tem a melhor condição de informações pertinentes a cada produto e a cada setor. Isso é de muita valia se você se comparar numa empresa que produz grandes quantidades. Porque no primeiro cálculo, o produto que estava dando prejuízo passa a dar lucro, e até um lucro praticamente dobrou, mais que o dobro do que o prejuízo do primeiro cálculo. E também, no primeiro cálculo, o produto que dava lucro, ele deu mais que o dobro de prejuízo. Então, são informações distorcidas por não ter uma apuração mais detalhada. Então, é de suma importância que a empresa encontre o melhor método de custeio para que ele possa estar executando o seu preço de venda e apropriação dos custos. Mas lembre-se que nós estamos no Brasil e existe uma legislação específica. Tem que sempre valer do que a legislação permite e o que não é permitido, ok? Quais são as prerrogativas da legislação vigente? Okay? A partir deste momento é que você vai encontrar o melhor método de custeio. Então, nós vimos, aluno, o primeiro método de custeio, o método por departamentalização. E tudo que envolve o método de departamentalização e a maneira de se calcular as principais informações para a apropriação do custo sobre o departamento. Muito bem. O segundo método de custeio que nós vamos ver é o custeio variável. Também um outro método de custeio, um outro método de apuração dos custos. E nós vamos, além de verificar a maneira de se calcular,
quais são as vantagens e desvantagens do custeio por método variável. Acompanhe comigo no quadro. Vamos lá. Métodos de custeio variável. Aqui, aluno, quero chamar a sua atenção para este método porque existem algumas particularidades, ok? Primeiro, embora muito questionado segundo o ponto de vista dos princípios e normas contábeis. Aqui é a primeira informação importante, ok? Ele é muito questionado sobre os princípios contábeis. Lembra lá dos princípios da contabilidade, que nós vimos lá em teoria da contabilidade, e também das normas brasileiras de contabilidade, ok? O custeio variável assume grande importância na análise de decisões relativas aos custos e preço. Segunda característica importante é que nesse método são agregados aos produtos apenas os custos variáveis. Apenas os custos variáveis. Os custos fixos são classificados como despesas diretas no resultado. Então, nós vamos classificar somente os custos variáveis. Os custos fixos são classificados direto como despesa no resultado. Aqui, a primeira característica que demonstra uma distorção, podemos dizer assim, dos princípios da contabilidade, principalmente o princípio de competência, que registra o fato no exato momento de sua ocorrência, e também o princípio de registro desse fato, né? Então, se existem custos fixos, esses custos fixos devem ser apropriados, mas no custeio variável, ele é lançado direto no resultado como despesa, ok? Então, aqui é a primeira situação. Quais são as vantagens dos métodos, do método de custeio variável? Então vamos lá. O custo do produto é mensurável e não sofre rateio. Bom, então esta é a primeira vantagem. Não há rateio sobre o custo do produto. Segunda vantagem, apresentação imediata da margem de contribuição de cada produto, que é a diferença do preço de venda, dos custos e despesas variáveis do produto, ok? Terceira, possibilita mais clareza no planejamento do lucro. Então, as principais vantagens do método de custeio variável. Ainda, ajuda a administração a decidir que produtos devem merecer maior esforço de venda. Então, essas são as principais vantagens do custeio variável, ok? Principalmente para a contabilidade gerencial, o custeio variável ele vai apresentar a melhor situação para as informações sobre custos. Muito bem, tendo em vista as vantagens, quais seriam as desvantagens deste método? Vamos ver, acompanhe comigo. Desvantagens. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Nós vivemos mediante um país em que tem as suas regras. Nós temos o Conselho Federal de Contabilidade, que tem as suas normas contábeis, os seus princípios. O Comitê de Pronunciamento Contábeis, que tem as suas resoluções para poder nos auxiliar na operacionalidade no nosso dia a dia. E a primeira situação que é desvantagem para a utilização do método de custeio variável, talvez a principal e mais importante informação sobre este método, que é a não aceitação pelo órgão fiscalizador no Brasil. Ou seja, ele não é aceito pelo fisco. Não é permitido que as empresas utilizem deste método de custeio para a apropriação dos seus custos no Brasil, ok? Segundo, pode ocorrer problemas na avaliação dos custos, pois existem custos semivariáveis e semifixos. Proporciona maior ênfase na análise e controle dos custos e despesas variáveis, podendo gerar problema de subavaliação no resultado. Também olha porque fere os princípios contábeis e porque não é permitido para o Brasil, né? O governo não permite, porque ele pode subvalorizar
os resultados, ok? E apresentar um resultado, então, que não espelhe a realidade. É indicado para tomada de decisões a curto prazo, para a contabilidade gerencial. Isso pode prejudicar um projeto da empresa a longo prazo. Ou seja, a curto prazo ele é muito específico, mas a longo prazo pode trazer informações distorcidas. Por isso que é de suma importância esta informação. Não é permitida pelo governo, ok? Caro aluno, nós vimos na nossa primeira aula que a contabilidade ela subdivide em três principais, podemos dizer assim. A contabilidade financeira, que é aquela contabilidade para atender o fisco, para atender o órgão fiscalizador, para atender a legislação. Vamos parar aqui. Se a contabilidade financeira é para atender a legislação e o custeio variável não é permitido pela legislação brasileira, obviamente que as informações já não casam. Então, este método não será permitido para um cálculo das demonstrações mediante a legislação financeira. Agora, nós vimos também que nós temos a contabilidade gerencial, que é aquela que é voltada para os acionistas, para os administradores, para os gestores e que ela é de suma importância para a tomada de decisão. Para a contabilidade gerencial, mediante as características aqui apresentadas, o custeio variável pode até ser um bom negócio, salvo se você sempre trabalhar a curto prazo, porque informações a longo prazo podem apresentar distorções sobre o cálculo dos custos, sobre o custeio variável, ok? Muito bem, então nós vimos que para a contabilidade financeira, existe uma legislação específica e tudo aquilo que tange as prerrogativas da legislação. E nós temos a contabilidade gerencial, que é para a tomada de decisão. E aí pode ser que em determinado momento a empresa utilize do custeio variável. Professor, eu posso usar um método de custeio para a contabilidade financeira e outro método de custeio para a contabilidade gerencial? Pode, até pode. Mas tem que ter muita atenção para que as informações não sejam distorcidas ou que não apresentem nenhum tipo de irregularidade na constituição das demonstrações contábeis, ok? Muito bem. A partir do momento que nós entendemos esse custeio variável, nós vamos para um exemplo de cálculo. Acompanhe comigo no quadro. Bom, uma empresa comercializa canetas com a logomarca dos clientes. Então, uma determinada empresa vai estar realizando canetas para a sua atividade operacional. A empresa usa o critério de mão de obra direta com base de rateio dos custos indiretos de fabricação, custeio variável. No mês analisado, a empresa vendeu 50% do seu estoque. Então vamos lá. Valor de venda, R$240 mil. Custos fixos de fabricação, 50%, 120 mil. Custos variáveis de fabricação, 100 mil. Despesas fixas, 40. Despesas variáveis, 100 mil. Vamos lá, vamos calcular mediante ao custeio variável. Considerando então a venda de 50% de 240 mil. Receita de venda, 240. Custos variáveis de fabricação. Nós temos 100 mil no total, porém só 50% que foi utilizado. Despesas variáveis de fabricação. Nós também temos 100 mil. Despesas variáveis, porém, só 50%, ok? Muito bem. Então, nós temos um total de custos e despesas de 200 mil. Ok. Margem de contribuição de 140 mil, ok? Por quê? Este menos este menos este. Muito bem, até aqui, tranquilo. Agora vem a informação mais pertinente. Olha os custos fixos de fabricação, 120 mil. Eles são apropriados 100%. Então, os custos fixos de fabricação, 120 mil. Despesas fixas de fabricação, 40 mil. Despesas fixas de fabricação, 40 mil. Tendo um prejuízo de 20 mil reais. Ok? Observação. No custo variável, vamos utilizar 50% dos custos e despesas variáveis. Custos fixos e despesas fixas são considerados 100% no resultado. Ou seja,
é neste momento que pode inferir, ou ferir, né, melhor dizendo, os princípios da contabilidade, talvez mais especificadamente o princípio de recompetência, ok? Muito bem, então nós vimos custeio por departamentalização e custeio variável. E agora nós vamos para o terceiro da nossa aula de hoje, que é o custeio por absorção. Este método de custeio é mais conhecido, também conhecido como um custeio formal. Ele é muito utilizado para as empresas de pequeno e médio porte e nós vamos ver as particularidades e as melhores situações deste método de custeio. Acompanhe comigo no quadro. Então vamos lá. Custeio por absorção. Método de custeio por absorção pode ser chamado também de custeio funcional, ok? Custeio tradicional e possui as seguintes características. Primeiro, atende à exigência societária e fiscal, além de estar de acordo com os princípios e normas contábeis. Bom, aqui talvez a principal informação. Segundo, consiste em alocar aos produtos todos os custos incorridos no processo de fabricação. As despesas não incorporam os custos de produtos, sendo registrados no resultado, ok? Então nós temos aqui as principais características do custo de absorção. Vamos lá. Esquema do custeio por absorção. Então, custos dos recursos. Contas contábeis, matérias-primas, salários, encargos, energia e depreciação. Custos indiretos e custos diretos. Critério de rateio adotado, base única. Temos o objeto de custeio e aí então nós vamos identificar a demonstração de resultado, ok? Nós temos receita menos os custos das mercadorias ou produtos vendidos, encontraremos o lucro bruto menos as despesas, nós vamos encontrar então o resultado. Então percebe que esse esquema de custeio por absorção é o mais conhecido, é o funcional, é o tradicional, o mais utilizado, ok? E quais são as vantagens e desvantagens desse método de custeio? As principais vantagens é que ele está de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e as leis tributárias. É menos custoso porque não requer separação dos custos de produção nos componentes fixos e variáveis. Então também ele é menos custoso. Terceiro, o resultado são aceitos para a preparação das demonstrações contábeis. Então, olha só, por não ferir os princípios da contabilidade, os resultados deles vão ser como base para a preparação das demonstrações. Obtenção de solução de longo prazo, onde este método é recomendável. Então, este método ele é recomendado tanto a curto prazo, mas principalmente a longo prazo. Muito bem, e as desvantagens deste método? Os custos, por não ser relacionados com determinada unidade, são quase sempre distribuídos na base de critério de rateio, quase sempre com um grande grau de arbitrariedade. Então, isso talvez seja a principal desvantagem. Segunda desvantagem, o custo fixo por unidade depende do volume de produção. Ele depende do volume de produção. Bom, esse talvez, quando nós falamos de custo fixo, a principal situação. O custo de produto pode variar em função de alteração de volume de produto, de outro produto. Ok? Então, o custo de produto pode variar em função da alteração de volume de outro produto. Então, uma produção pode interferir diretamente e indiretamente no custeio por absorção. Vamos para o exemplo sobre o custeio por absorção, considerando o mesmo exemplo do variável, ok? A venda de 50%. Nós temos uma receita de 240 mil, custos variáveis de fabricação, os mesmos 100 mil, nós vamos utilizar 50%, ok? Despesas variáveis de fabricação na mesma proporção, ok? Nós então encontramos a nossa margem de contribuição. Aqui a principal diferença sobre o variável. Custos fixos de fabricação, nós temos 120 mil.
custos fixos a ser transferido ao resultado, nós vamos considerar os 50%, ok? Então, 60%. Despesas fixas de fabricação, 40%, despesas fixas de fabricação, 40%. Neste resultado, um saldo positivo de R$40.000. No custeio por absorção, os custos fixos são considerados na mesma proporção das vendas e a baixa do estoque também seguindo a mesma proporção, ok? Então, desta forma, nós identificamos os 3 principais métodos de custeio. Obviamente que o custeio por absorção é mais utilizado. Tendo em vista que esse é o mais utilizado, ele é aceito pela legislação societária e também pelos princípios da contabilidade, nós vamos para um vídeo e logo nós voltaremos. Olá, meus amigos. Estamos aqui no canal dos concursos, uma rapidinha, uma dica super importante sobre contabilidade de custos, né? A contabilidade de custos cai nos concursos físicos estaduais, semestre de São Paulo, semestre do Rio de Janeiro, que é um assunto importantíssimo que a gente vai falar. Diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável ou direto. Então vamos lá. Custeio por absorção. Nessa sistemática, são apropriados aos produtos fabricados tanto os custos variáveis quanto os fixos. O que é a regra geral da contabilidade de custos? Os custos, que são os gastos do departamento de produção, são apropriados aos produtos. Os custos fixos e os custos variáveis indiretos são apropriados aos produtos por meio de rateios. Então, vou mostrar um exemplozinho aqui, o mesmo exemplo que vai servir para mostrar o custeio variável. Então, primeiro o custeio por absorção. Vamos imaginar produção e venda de metade dos estoques fabricados. Vamos imaginar, vamos supor, que nós tenhamos custos variáveis de 100 mil, custos fixos de 60 mil e despesas de 20 mil. Aproprio aos produtos tanto os custos variáveis quanto os custos fixos. Vendi metade dos estoques por 120 mil. Logo, vou dar baixa em metade do estoque, do custo de produção daquele estoque, 80 mil, né? Que vai a contrapartida ao CPV e vai sobrar um estoque final de 80 mil. As despesas, nós sabemos, vão direto para o resultado. Então, nesse caso aí, despesa vai direto para o resultado. Eu tive um lucro de 20 mil. 120 menos 80 menos 20. Pelo custeio por absorção, isso me gerou um lucro de 20 mil, um estoque final de 80 mil. Tudo bem? Características do custeio por absorção. Está de acordo com o princípio da competência, vendi metade dos estoques, dei baixa em metade dos estoques, do custo da metade dos estoques. É aceito pelo fisco. E qual é o problema? Qual é a limitação? É a arbitrariedade na escolha do critério de alocação dos custos fixos e dos custos variáveis indiretos. Então, dependendo do critério de alocação dos custos fixos e dos custos variáveis indiretos, eu vou ter valores de custos de produção diferentes. E, consequentemente, vou chegar a resultados diferentes e a decisões diferentes. Dependendo do critério que eu use, eu vou ter uma determinada informação contábil, que não é muito legal. Para corrigir esse problema, na verdade, eu tenho que adotar o custeio por absorção para atender o fisco e para cumprir as normas contábeis. Mas, para fins gerenciais, eu utilizo o custeio variável. Nesta sistemática, só são apropriados aos produtos fabricados os custos variáveis, enquanto que os custos fixos são lançados ao resultado integralmente como despesas. Então, o mesmo exemplo, só que agora utilizando o custeio variável. Custos variáveis de 100 mil. Por essa sistemática, só aproprio aos produtos os custos variáveis. Vendi metade dos produtos por 120 mil. Vou dar baixa nos produtos, no estoque de produtos, da metade, porque eu vendi a metade. Só que agora a metade tem um valor de 50 mil. Então, meus custos, o que vai para o resultado agora, como baixa de estoque, são apenas os custos variáveis de 50. Estoque final, 50. E os custos fixos vão integralmente para o resultado no valor de 60 mil. As despesas vão para o resultado 20 mil. Pela sistemática de custeio variável, eu tive um prejuízo de 10 mil. Tudo bem? Prejuízo de 10 mil.
custeio variável, características, não está de acordo com o princípio da competência, não é aceito pelo fisco. Qual é a grande vantagem? Importante para fins gerenciais. Então, olha só, esse assunto é um assunto praticamente certo em qualquer prova que cobre contabilidade de custos. Tá legal? Grande abraço a todos, muita força, muita disposição, muita determinação para alcançar o sucesso. A partir do momento, aluno, que nós entendemos o método de custeio e a empresa então identifica o melhor método para que ela utilize, ela vai apropriar os custos escorridos em todo o processo operacional dela. Muito bem. Então nós vimos que a contabilidade de custo ela vai registrar, mensurar e apresentar em forma de relatório todos os fatos contábeis e o que tange aos custos. A partir do momento que ela então encontra o método de custeio, ela vai encontrar os custos unitários de cada produto, a formação dos custos diretos e indiretos, custos fixos e os custos variáveis, na alocação melhor mediante ao método de custeio, para que ela então possa chegar no seu preço de venda. Bom, nós falamos de preço de venda, seria o passo seguinte para que a empresa possa efetivamente vender os seus produtos. Porque primeiramente ela vai exercer os custos, depois ela vai entender, mensurar, registrar e apresentar esses custos e identificar unitariamente qual é o valor de custos fixos e variáveis, chega na margem de contribuição. Pois bem, para que ela possa efetivamente fazer a venda do seu produto e cobrir esses custos, cobrir toda a parte tributária e ainda ter uma margem de lucro sobre determinado produto, ela precisa ter um bom preço de venda, sempre deslumbrando todos os aspectos que estão envolvendo essa situação. Não somente os custos, mas você tem translado, que seria o departamento de logística, parte tributária, mercado, demanda. Então, tudo isso faz necessário. Mas, para que nós possamos entender um pouquinho sobre preço de venda, eu quero te convidar a acompanhar comigo no quadro. Então, formação do preço de venda, cara aluno. Um processo de tomada de decisão em que os custos exercem papel fundamental representado pela formação dos preços dos produtos que serão vendidos. Além dos custos, o processo de formação de preços está ligado às condições de mercado, ao nível de atendimento e à remuneração do capital investido. O que seria a remuneração do capital investido? É o retorno do lucro, é o quanto a empresa espera de rentabilidade do capital, é o quanto os sócios esperam de ter ganho sobre o capital investido. Então, a formação do preço de venda, os principais métodos aplicados do processo de formação do preço, com base nos custos, costumam empregar os custos padrão, ok? Neste modelo, a empresa estima-se os custos padrões, com o cuidado de corretamente separar os custos variáveis e os custos fixos, para chegar a um preço a ser praticado, muitas vezes pode ser empregado pelo markup. Então nós vamos chegar no markup. E o que seria o markup? Então vamos entender o markup. Modo vem do inglês, marca acima, incide que, aplicado sobre os gastos de determinado bem ou serviço, permite a obtenção do preço de venda. Para calcular o markup, é necessário a soma das taxas percentuais, soma de valores expresso em percentuais que influenciam no processo de formação do preço, como percentual do lucro desejado. Ou seja, nós temos que identificar cada gasto, cada desembolso, cada custos fixos e custos variáveis e também a margem de lucro que eu desejo.
A partir do momento que eu tenho estes valores, eu tenho que transformar em percentual, em taxa percentual, para que eu possa identificar cada fase, ou cada ato, ou cada situação, ou até mesmo cada alocação de gastos, custos, mediante ao meu preço de venda. Desta maneira, quando eu tenho uma taxa percentual desmembrada por cada situação, eu ainda tenho que incluir a taxa percentual do lucro esperado sobre o capital investido. A partir deste momento, então, eu consigo calcular o markup. Então, o markup é um índice que vai auxiliar a administração para a formação do preço de venda. Ok? Acompanhe comigo no quadro para que nós possamos dar sequência e entender a fórmula do cálculo do markup. Então, existe duas maneiras de você calcular o markup, ok? Quais seriam essas duas maneiras? Bom, nós temos o multiplicador, que seria o preço de venda dividido pelo custo variável, ok? E nós temos também o divisor, que é o preço de venda menos o variável, dividido por 100. Custo variável dividido pelo preço de venda, ok? Muito bem, então esses aqui são as duas principais características do markup. São as duas principais métodos de cálculo do markup. Caro aluno, quando nós falamos de preço de venda, de cálculo de markup, já estamos numa fase em que todos os fatos já foram ocorridos. De tudo aquilo que a empresa necessita de informação já está à disposição da empresa. Então é muito importante que já tenha em mãos os custos variáveis, os custos fixos, qual é o critério de rateio que nós vamos estar utilizando, qual é o método de custeio, qual é a carga tributária que vai ser executada sobre aquele produto e qual é a margem de lucro que eu espero, ok? Muito bem, vamos verificar como calcular este markup? Acompanhe comigo no quadro. Então, exemplo de cálculo de markup. O preço praticado pela empresa sempre será de 100%, ok? Após a subtração de todos os percentuais que participam da formação do preço, como PIS, COFINS, ICMS, que seria a parte tributária, comissões, despesas administrativas e financeiras, despesas fixas e o lucro desejado. A empresa encontraria um custo variável de 40%, ok? Então, aqui nós estamos dando um exemplo de como calcular o markup, ok? Então, nós temos algumas despesas, alguns tributos e nós, então, chegamos num custo variável de 40%, ok? Assim, o markup divisor será igual a 60, que é o markup multiplicador seria igual a 2,50. Por quê? Porque eu tenho 100 menos 40, nós temos 60, ok? 100 dividido pelos 40%, nós vamos encontrar 2,50, ok? 2,50. Dando sequência no nosso cálculo. Então vamos lá. Olha como que chegou no cálculo. Preço de venda 100%, PIS e COFINS, ICMS, comissões, despesa administrativa, despesas com vendas, custos indiretos de fabricação, lucro esperado e o custo variável. Nós temos o markup divisor, que seria o 100%, e o markup multiplicador. Para um produto que apresentasse o custo variável igual a R$ 78,00, o preço de venda a ser praticado deveria ser de R$ 195, ou seja, R$ 78,00 vezes o markup multiplicador que nós encontramos. Então, o preço de venda deste produto seria de R$ 195,00, ok? Então, nós identificamos que sempre teremos 100% e os custos variáveis e a taxa de lucro esperada. Nós temos os dois métodos de calcular o markup divisor e também o markup multiplicador, ok? Muito bem.
Caro aluno, obviamente que nós estamos falando de uma maneira didática, né? Muitos aspectos devem ser considerados, mas de modo geral, o markup divisor e o markup multiplicador é desta maneira que nós encontramos. A partir do momento que você encontra a taxa do índice de markup e nós temos os custos variáveis, nós vamos multiplicá-lo ou dividi-lo na melhor escolha possível para que você possa chegar no preço de venda, ok? Então, o markup ele é o último estágio para que nós possamos precificar e vender o nosso produto e ter o resultado de tudo aquilo que a empresa espera. Após toda a operacionalidade dela, após todo o investimento inicial, aquilo que os sócios ou acionistas esperam e criam-se a expectativa de retorno do capital, é neste momento que a empresa vai conseguir identificar. A partir dali, existem outros fatores, como demanda de mercado, existe mercado de atuação e outras variáveis que podem interferir no resultado final. Mas, de modo geral, o preço de venda já foi pré-fixado, ok? Ou até mesmo já foi definido. Só precisa daí dar sequência na venda da mercadoria, a parte de comercialização. A partir que for comercialização, nós vamos apurar o resultado mediante a demonstração de resultado, que é uma demonstração dedutível, conforme nós já vimos nas aulas anteriores, que vai diminuir da receita, menos os custos, menos as despesas, para encontrar o resultado final, ok? Muito bem, nós vamos para mais um vídeo, que vamos falar sobre o markup, e logo nós voltaremos. Olá, meu nome é Chayane e hoje no Dicas para Pequenas que Pensam Grande eu vou te ensinar como calcular o markup de venda. Para quem não conhece, o markup é um índice muito importante para calcular o valor de venda de produtos e serviços. Assim, você consegue pagar todas as suas despesas, gerar um lucro e ainda manter o seu preço dentro dos valores de mercado. Então, vamos lá? Como eu te ensinei, o valor cobrado deve ser o suficiente para pagar todos os seus custos, despesas e impostos, além de gerar um lucro na venda para manter a sua empresa ativa. Por isso, precisamos dos seguintes elementos para esse cálculo: custos de produção ou aquisição, despesas administrativas, impostos, além do lucro que queremos obter, e, se for o caso, a comissão dos vendedores. Todos esses elementos resultará no seu preço de venda. Com essas informações, nós vamos fazer então o cálculo do markup divisor. Para você entender melhor, eu vou te mostrar um exemplo prático. Suponhamos que você comprou uma bolsa do seu fornecedor por R$100. Esse será seu preço de custo. Lembre-se dessa informação, porque vamos utilizá-la mais adiante. O ICMS sobre a venda é de 18%. PIS e COFINS serão 4,65%. Para a comissão dos seus vendedores, usaremos 2,5% e para despesas administrativas, 6%. Como margem de lucro ante o imposto, vamos usar 20%. O resultado dessa conta será o custo total da venda, neste caso, 51,15%. Com o resultado obtido do custo total da venda, podemos então fazer o cálculo do markup divisor a partir da fórmula. Markup divisor é igual ao preço de venda menos o custo total da venda, tudo isso dividido por 100. O preço de venda deve ser considerado 100%. Já o custo total de venda é 51,15%. A nossa fórmula vai ficar assim. Markup divisor é igual a 100 menos 51,15, que vai ser igual a 48,85, que dividido por 100 vai ficar 0,48. Nosso markup divisor, então, é de 0,48. Para calcular o valor da venda do produto, utilizamos outra conta. Preço de venda igual a preço de custo dividido por markup divisor, ou seja, 100 dividido por 0,48. Que resultará no valor de R$ 204,70. Esse vai ser o valor que você vai precisar cobrar na bolsa, ou, para facilitar, podemos arredondar para R$ 205. Assim, você consegue garantir o preço de todos os custos, despesas e impostos, além de gerar um lucro de 20% em cima do seu produto. Viu como não é tão difícil assim? Com essa fórmula, já podemos gerar o preço de venda dos nossos produtos. Porém, esse é um cálculo que tem que ser feito individualmente para cada produto que você for vender. Se você gostou dessas dicas, assina o nosso canal e fica atento que em breve vai ter muito mais conteúdo para você. Um abraço! Muito bem, então nós vimos nesse vídeo
a afirmação e mais um exemplo de cálculo de markup, divisor e multiplicador. Veja, aluno, é de suma importância que nós identificamos o nosso conhecimento, o nosso estudo de modo gradual. Então nós vimos lá na nossa primeira aula tudo que tange a parte de conceito, o que é custo, o que é despesa, né, a contabilidade financeira, a contabilidade gerencial. E hoje nós vimos os métodos de custeio, nós vimos a precificação. Vimos também que o preço de venda ele tem que ser individual por cada produto. Agora veja, quando nós falamos de preço de venda e de cada produto, muitos alunos podem questionar, professor, mas se a empresa tiver mais de 100 produtos sendo comercializados, e se ela tiver mais de 100 departamentos? Olha, hoje, com a tecnologia de informação, com os sistemas operacionais e informatizados que nós temos, obviamente que tudo ficou mais fácil. Mas é necessário que cada produto tenha seu tratamento específico, que cada produto possa individualmente realizar os seus cálculos. Lembre-se que o método de custeio é muito importante para a identificação do resultado. E a partir do momento que você encontra o melhor método de custeio, nós temos que estar sanando todas as situações para o preço de venda. A partir do momento que eu tenho o modo de rateio, o método de custeio, o meu preço de venda, nós vamos estar realizando todas as vendas, todas as receitas e apurando o resultado. E se o resultado for positivo, esse pode se transferir para os sócios e acionistas como retorno do seu investimento. Pode ser também que em determinado momento esse preço de venda não seja suficiente ou o montante de venda de determinado produto não seja suficiente para cobrir todos os custos e todas as despesas e apresente um resultado negativo, ou seja, apresente um prejuízo. Deste modo, não terá um retorno positivo para os acionistas, tampouco para a empresa, pois todos os esforços exercidos para que ela possa estar realizando as suas vendas, as suas receitas, não foram suficientes para poder cobrir todos os gastos, desembolsos, investimentos, perdas e deságios que possa eventualmente ter na sua operacionalidade. Professor, o que seria mesmo gastos, perdas, desembolsos? Tudo isso nós já vimos na primeira aula e eu reafirmo aqui, como é importante nós entender a parte conceitual. Somente quando eu entender a parte conceitual, a classificação, a melhor classificação, é que eu terei condições de realizar o cálculo de custeio, de realizar o cálculo de preço de venda e apurar o resultado. Porque se eu não conseguir identificar o que é custo direto e o que é um custo indireto, o que é custo e o que é despesa, obviamente que nós vamos ter talvez uma grande dificuldade de mensurar e de registrar e de alocar e classificar os custos na melhor situação possível, ok? Então, muito bem, aluno, nós vimos na aula de hoje, o objetivo era apresentar para vocês a parte de custeio, então nós vimos os três principais, ou para a nossa aula, para aquilo que foi planejado para a nossa aula, os três métodos de custeio utilizado, que foi o método por departamentalização, em que vai ter um método de rateio por departamento, né? Cada departamento vai identificar os seus custos para que possa efetivamente ter o custo unitário de cada produto. Depois nós vimos o custeio variável, que para fins gerenciais é de excelente, mas para fins fiscais já não é tão legal, porque ele não é permitido pela legislação brasileira, porque fere alguns princípios contábeis, e nós vimos o custeio por absorção, este talvez o mais conhecido, o mais utilizado para as empresas de pequeno e médio porte, ok? A partir dali, então, nós vimos a parte de precificação e o cálculo do markup. Para que nós possamos finalizar a nossa aula de hoje, eu vou abrir para vocês um período de pergunta e logo nós voltaremos.
Muito bem, alunos. Então nós voltamos, né, para a nossa parte final da aula. Nós vimos hoje a sequência da primeira aula, que foi a parte de conceito. Hoje nós vamos para a parte de rateio. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre um plano de conta específico. Qual é a diferença entre um plano de conta de uma indústria, de um comércio e de um prestador de serviço? Existem mudanças? Existem diferenças? Obviamente que nós vamos ver que o plano de conta é um plano de conta específico, existe um padrão, mas que cada profissional vai adequando mediante ao ramo de atividade, ok? A partir dali que nós vimos a parte conceitual, a parte de rateio, preço de venda, cálculo do preço de venda, nós vamos estar vendo as contas específicas do departamento de custo, as principais contas que diferem uma do outra, ok? Nós vamos ver a parte de impostos, parte de IPI. Lembre-se que na primeira aula nós também vimos a questão de IPI, de ICMS, o que recupera, o que não recupera. Aqui é até interessante a gente refrisar um pouquinho, muita atenção sobre o IPI, muita atenção quando você transferir isso lá para o resultado, porque alguns autores dizem que existe a receita bruta e o faturamento bruto. Então, quando um autor trabalhar com faturamento bruto, já demonstra que ele vai ter o faturamento, lá na demonstração de resultado, não sei se você consegue me acompanhar. Então, nós vamos ter faturamento bruto menos o IPI, receita bruta. Já alguns autores já lançam direto em receita bruta e o IPI ele vai estar deduzindo nas deduções legais, lá junto com ICMS, PIS e COFINS. Ok? Então nós vamos ter essas duas situações. Mas o que é importante dizer é que o IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, talvez seja a maior diferença entre o comércio, serviço e indústria. Se enquanto a indústria nós temos o IPI, no serviço nós temos o ISS. Já no comércio nós não teremos nem o ISS e nem o IPI. Porém, tanto no serviço quanto na indústria existe o ICMS, PIS e COFINS, que também vai estar trabalhando no comércio, ok? Muito bem, então nós vamos ver a parte de impostos, o que recupera, o que recolhe, né, as principais diferenças de contas do ativo circulante, o ativo não circulante, as principais contas do passivo circulante, passivo não circulante. Nós vamos ver isso na próxima aula sobre plano de conta. Também nós vamos ver sobre o custo de transformação. É importante então você não perder a próxima aula, porque a sequência dessa aula de hoje será o custo de transformação. Se nós já temos os custos unitários, já temos o preço de venda, nós temos que identificar qual o custo de transformação. E a transição, a logística entre a compra de matéria-prima que se transfere para o estoque, do estoque que é mediante requisição se transfere para a linha produtiva que se transfere para a expedição e da expedição para que possa ser vendido mediante o preço de venda que nós encontramos. Olha que legal, né? É interessante que como é unificado todos os processos, né? Chega a ser, aguça o desejo de buscar o conhecimento sobre a parte industrial. Eu, particularmente, gosto muito dessa área porque é uma área complexa, mas que te traz um desejo, aguça efetivamente a busca do conhecimento sobre isso. A partir do momento que nós virmos o custo de transformação e depois nós verificar a sua transição, nós também vamos ver os lançamentos sobre o balancete de verificação, a demonstração de resultado, a demonstração de imutação do patrimônio líquido, a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado mediante as resoluções da Lei 11.638 de 2007, temos que sempre ter atenção, e também o encerramento do exercício. Veja, tudo isso nós vamos estar vendo numa sequência das nossas aulas, ok? Muito bem. Aluno, quero, antes de encerrar a nossa aula, chamar a atenção de vocês sempre na legislação, sempre naquilo que as normas brasileiras de contabilidade permitem. Nós apresentamos 3 situações de cálculo, de custeio, mas lembre-se que, por exemplo, o custeio variável não é permitido pela legislação. E nós, contadores, futuros contadores, estudantes do curso de Ciências Contábeis, temos que já entendendo
que existe toda uma legislação, todas normas, todas resoluções que norteiam os nossos passos para que nós possamos efetivamente realizar o nosso trabalho. Então, além de toda a complexibilidade de cálculo de custo, de transição de custo, de custos fixos e variáveis, ainda nós temos que ter uma grande atenção no que tange a parte de legislação, de regras, de normas, de princípios contábeis, para que nós possamos efetivamente realizar a nossa atividade profissional, aquilo que nós estamos estudando, para que eu possa ser um contador, ok? Seja um contador interno ou seja um prestador de serviço, mas nós necessitamos utilizar da legislação, sempre estar amparado, sempre ter uma base legal para tudo aquilo que efetivamente nós desejamos, ok? Muito bem. Quero desejar aqui para vocês bons estudos. Espero que a nossa aula de hoje possa ter sido agradável. Lembre-se que a nossa prova, a nossa avaliação será mediante a tudo que nós falamos aqui em aula, os materiais disponibilizados, os materiais complementares, o livro, os fóruns. Então, faz necessário e é de suma importância que você realize todas as atividades, busque ler todos os materiais disponíveis. Eu quero colocar à minha disposição, os tutores também estão à disposição para menor ajudá-los, ok? Para que chegar o grande dia da prova, da nossa avaliação, você não encontre nenhuma dificuldade. Muito bem, aluno, então nós vamos estar encerrando por hoje a segunda aula do curso de Ciências Contábeis, da disciplina Contabilidade de Custo e Industrial. Eu desejo para vocês um bom descanso, até a próxima aula, um grande abraço do professor Luiz Fernando e até a próxima.